Esta narrativa não se concentra em elogios. Em vez disso, explora a resiliência, a força silenciosa e o pesado preço de amar uma figura famosa sob o escrutínio implacável do público. Durante décadas, a indústria do entretenimento aparentemente optou por ignorar a verdadeira profundidade de Keely Shea Smith. Em vez de ser reconhecida como uma jornalista talentosa, uma diretora de documentários habilidosa, ou uma ambientalista dedicada que passou anos defendendo os habitats oceânicos, ela foi reduzida a ser simplesmente a esposa de Pierce Brosnan. Ainda mais preocupante, ela foi transformada em um saco de pancadas cultural. Enquanto a sociedade celebrava seu marido à medida que ele envelhecia, sua experiência era drasticamente diferente. Os cabelos grisalhos de Pierce eram considerados sofisticados, e seus traços envelhecidos eram elogiados como sinais de charme rústico. Cada vez que ele saía, isso só alimentava a ilusão de um homem que desafiava graciosamente o tempo. Ao lado dele, no entanto, Keely enfrentava uma realidade completamente diferente. A mídia e o público a examinavam impiedosamente. Tabloides publicavam matérias invasivas, enquanto comentaristas da internet distribuíam insultos maliciosos com avidez. Estranhos sem rosto faziam perguntas incrivelmente cruéis que ninguém merece ouvir, perguntando o que o mantinha por perto, questionando por que ele não a havia abandonado ou exigindo saber por que ela se recusava a mudar sua aparência. Esse julgamento intenso não foi imediato. Ele se acumulou gradualmente após a chegada dos filhos, à medida que Keely experimentava as mudanças físicas completamente naturais, comuns e permanentes pelas quais inúmeras mães passam. As consequências do parto, as oscilações de peso, os problemas de tireoide e a simples realidade do envelhecimento passaram a ser tratados como assuntos para debate público. As comunidades online agiram como se tivessem direito a uma justificativa. No entanto, em meio ao ruído, Keely manteve um silêncio digno. Durante um período particularmente intenso de escrutínio em 2006, ela compartilhou um sentimento com a Vogue que agora ressoa com clareza profética. Ela explicou que aceitava seu corpo, recusava-se a se esconder em roupas largas e jamais expressaria arrependimento por sua forma física. Isso não foi um ato de rebeldia, mas sim uma demonstração de autoconfiança tranquila. Uma escolha consciente de uma mulher que se recusava a se diminuir apenas para superar a tempestade. Enquanto isso, Pierce rejeitou completamente a tentativa do público de envergonhar sua esposa. Enquanto pessoas de fora analisavam seu relacionamento minuciosamente, ele se manteve firme com uma firmeza raramente vista entre celebridades masculinas. Ele declarou abertamente a beleza estonteante de sua esposa e seu profundo afeto por seu corpo. Ele reiterou esses sentimentos continuamente ao longo dos anos, completamente imperturbável pelas zombarias que às vezes se seguiam. Ainda assim, declarar seu amor sob os holofotes não o protege da maldade. Frequentemente, apenas o torna um alvo ainda maior. A verdadeira dor nesta narrativa nunca teve a ver com a aparência de Keely. Em vez disso, a tragédia residia no completo desrespeito por suas conquistas reais e na teimosa recusa do público em reconhecer sua verdadeira identidade. Ressurgia também na tristeza oculta do ator sorridente ao seu lado. Anos antes de Keely Shea Smith entrar em sua vida, Pierce Brosnan já conhecia intimamente a perda silenciosa e devastadora. Seus primeiros anos foram marcados pelo abandono. Seu pai deixou a família quando Pierce ainda era bebê e sua mãe se mudou para Londres pouco depois para seguir carreira de enfermagem, deixando-o na Irlanda sob os cuidados de seus avós. Pierce foi forçado a aprender a ser independente muito cedo, não por escolha, mas por sobrevivência. Quando finalmente alcançou o estrelato, isso lhe trouxe uma pressão intensa em vez de segurança. Ao se casar com Cassandra Harris, ele sentiu que finalmente havia conquistado a estabilidade, o calor familiar e o futuro coerente que tanto almejava. Cassandra era uma mulher dinâmica e brilhante que o cativou completamente. Juntos, cultivaram uma existência genuína e profundamente enraizada, bem distante da artificialidade de Hollywood. Tiveram um filho, Sean,
E Pierce adotou oficialmente Christopher e Charlotte, filhos de Cassandra de um relacionamento anterior, dando-lhe seu sobrenome e sua devoção inabalável. Então, uma revelação médica devastadora abalou seu mundo. Cassandra foi diagnosticada com câncer de ovário. Não se tratava de um problema de saúde trivial. Pierce se lembraria posteriormente de como a doença pareceu consumi-la por completo. Os anos seguintes foram uma maratona exaustiva de cirurgias, sessões de quimioterapia e internações hospitalares, acompanhadas pela dolorosa verdade de que o puro afeto nem sempre consegue salvar nossos entes queridos mais amados. Apesar de ter se submetido a inúmeras cirurgias e tratamentos médicos agressivos, Cassandra não conseguiu se libertar do domínio implacável da doença. Após anos de intenso sofrimento, ela faleceu, deixando Pierce para criar 3 filhos sozinho, enquanto lidava com uma profunda tristeza que ele preferiu manter longe dos tabloides. Justamente quando sua carreira profissional decolava, seu universo pessoal desmoronava. O público via uma estrela autoconfiante e os executivos de cinema enxergavam um galã de sucesso garantido. Porém, em segredo, Pierce lutava para guiar seus filhos através de uma imensa tragédia. Ele precisava descobrir como funcionar apesar da fadiga crônica e como se manter emocionalmente disponível enquanto lidava com um luto profundo e inescapável. Esse era o indivíduo complexo que Keely encontraria. Ela não estava entrando em um capítulo inédito, estava adentrando um mundo profundamente marcado por traumas passados, imensas responsabilidades e profundas feridas psicológicas que nenhuma fama poderia curar. Amar Pierce Brosnan era amar alguém que já havia sepultado um cônjuge, protegido 3 filhos enlutados e descoberto a pura vulnerabilidade da alegria. Esse contexto é crucial, pois a união que o público acabaria por criticar com tanta crueldade nunca se baseou em sonhos superficiais de Hollywood. Ela se ancorou na resiliência, no crescimento emocional e na profunda compreensão de que um amor perdido jamais é simplesmente substituído. Ele é delicadamente conduzido para o futuro. Quando Keely entrou em seu mundo, ela nunca tentou rivalizar com um fantasma. Seu propósito era ajudá-lo a encontrar alegria na vida novamente. O encontro fatídico entre eles aconteceu sem que imaginassem as provações que enfrentariam no futuro. Keely e Pierce não se conheceram em uma estreia glamurosa ou em um set de filmagem meticulosamente produzido. O primeiro encontro ocorreu de forma despretensiosa em uma praia mexicana durante o que Keely imaginava ser uma viagem profissional rotineira. Ela estava em uma reportagem e ele, por coincidência, estava presente. Nenhum dos dois poderia prever que esse momento fortuito alteraria para sempre suas trajetórias. Pierce ainda estava de luto, independentemente de o público perceber ou não sua dor. A ausência de Cassandra não era uma lembrança distante, permeava sua rotina diária, influenciava sua paternidade e ditava a cautela que ele mantinha em relação ao seu coração. Ele não buscava um romance dramático ou um salvador, mas sim uma sensação de tranquilidade. Da mesma forma, Keely não estava atrás de uma celebridade. Ela já era uma profissional realizada, uma respeitada radialista e jornalista que possuía uma confiança inabalável em sua própria identidade. Ela se sentia atraída pelo ser humano, não pelo ícone de Hollywood. Mais tarde, ela se lembraria de tê-lo achado absolutamente fascinante, notando um brilho travesso em seu olhar. Contudo, por trás de sua aparência carismática, escondia-se uma profunda ternura, moldada por suas experiências com o luto. O romance deles não se desenvolveu com a velocidade típica dos filmes. Em vez disso, evoluiu de forma constante em meio às responsabilidades parentais, rotinas diárias, recuperação emocional e a construção de uma fé mútua. Keely se integrou a uma família que já havia sofrido uma dor devastadora. Em vez de tentar reescrever a história deles, ela a honrou. Acolheu os filhos de Pierce de braços abertos, plenamente consciente de que acolhê-lo exigia acolher a família que ele já havia construído.
Muito antes de trocarem votos, eles aumentaram a família, dando as boas-vindas aos filhos Dylan e Paris. Só decidiram se casar depois de construírem uma vida juntos profundamente segura e sólida. O casamento não foi um recomeço mágico, foi uma declaração formal de uma parceria já consolidada por anos de dedicação mútua. No entanto, desde o início, o discurso público se concentrou inteiramente na aparência física de Keely, ignorando completamente suas conquistas profissionais, seu papel na família e o imenso apoio emocional que ela ofereceu. Mesmo enquanto criava uma família crescente e apoiava um parceiro que enfrentava a dor persistente, a sociedade insistia em avaliá-la apenas superficialmente. No entanto, dentro do santuário do relacionamento deles, esses julgamentos externos não tinham poder algum. Pierce nunca a fez sentir que precisava mudar para merecer sua devoção. Ele a via como uma verdadeira igual, uma parceira formidável cuja resiliência preenchia os vazios deixados por suas tragédias passadas. A união deles perdurou não por causa do glamour, mas por causa de sua base inabalável. A verdadeira dor não era a sociedade ter interpretado mal Keely. Era o fato de a sociedade nunca ter feito o menor esforço para compreendê-la. Sua graça serena foi erroneamente interpretada como sinal verde para a hostilidade. Ao longo das décadas, a história pública sobre Keely Shea Smith se cristalizou em uma fixação profundamente injusta. Sua aparência física dominou as notícias, eclipsando completamente sua carreira e seu ativismo. Comentaristas online pareciam encarar a posição dela ao lado de Pierce como uma afronta pessoal, agindo como se o romance deles precisasse da aprovação das massas. Cada aparição pública desencadeava um ciclo repetitivo de comentários insensíveis e arrogantes, desprovidos de qualquer compaixão. A maldade só parecia aumentar porque Keely se recusava a dar aos seus detratores a satisfação de uma reação de raiva. Ela se abstinha de confrontar os trolls da internet, não emitiu comunicados à imprensa para justificar sua aparência, recusou-se a fornecer explicações médicas sobre alterações hormonais, mudanças pós-parto, problemas de tireoide ou o simples fato de estar amadurecendo naturalmente, longe dos padrões de beleza restritivos da indústria do entretenimento. Infelizmente, os observadores confundiram sua honrosa contenção com carta branca para continuar com os abusos. A hipocrisia em exibição era gritante. À medida que Pierce envelhecia, era recebido com adoração. Seus cabelos grisalhos eram idealizados e suas linhas de expressão eram aclamadas como marcas de experiência de vida e intelecto. Em contraste gritante, o físico de Keely era apresentado como um problema que exigia solução, como se seu status de esposa dependesse de se adequar após um padrão visual que ela nunca prometeu cumprir. As conversas virtuais frequentemente ultrapassavam os limites da decência básica. Estranhos se perguntavam em voz alta por que Pierce permanecia fiel. Alguns, audaciosamente, recomendavam procedimentos estéticos, enquanto outros agiam como se a mudança em sua figura fosse uma quebra de algum acordo público imaginário. Quase ninguém elogiava a mãe que criou uma família, apoiou um cônjuge enlutado e trilhou um caminho significativo de ativismo ambiental, completamente independente do olhar de Hollywood. Em meio a essa tempestade, Pierce jamais vacilou. Ele nunca se afastou ou diluiu seu afeto para apaziguar os detratores. Ele reafirmava, continuamente e com orgulho, sua admiração pela figura de sua esposa, declarando-a a pessoa mais linda do mundo para ele. Suas declarações foram diretas, mas a mídia as interpretou como atos de rebeldia. No entanto, a devoção fervorosa não apaga completamente a malícia pública. Ela apenas destaca o quão injustificada é a crueldade. O que a sociedade não conseguiu compreender foi que Keely não estava implorando por compreensão. Ela simplesmente queria paz e privacidade. Sua autoconfiança não era arrogante, era uma força profundamente enraizada, cultivada por anos de paciência disciplinada.
O verdadeiro horror não era apenas a existência desses comentários, mas o fato de terem sido permitidos persistir por décadas, tornando-se um elemento normalizado e lucrativo da mídia de fofocas. Então, uma mudança abrupta ocorreu. Essa mudança não surgiu do fato de Keely ter quebrado o silêncio, mas sim de uma mudança visível em seu físico. Quando a sociedade finalmente percebeu, convenientemente ignorando sua própria toxicidade passada, e viu Keely aparecer com uma silhueta visivelmente mais esbelta, a resposta do público foi rápida e incrivelmente reveladora. Da noite para o dia, as mesmas publicações que passaram incontáveis anos zombando dela se transformaram em um coro de elogios. As manchetes duras se dissolveram em elogios e as piadas depreciativas foram trocadas por aclamações. A narrativa coletiva mudou como se as décadas de bullying nunca tivessem acontecido. No entanto, Keely não fez grandes declarações sobre sua perda de peso. Ela não ofereceu justificativas, não divulgou nenhum regime de exercícios e não endossou nenhuma dieta milagrosa. Ela simplesmente se apresentou como sempre, elegante, segura de si e interiormente inalterada. Seu silêncio contínuo revelou uma verdade muito perturbadora. Os aplausos repentinos não tinham nada a ver com uma preocupação genuína com seu bem-estar. Eram expressões de alívio da sociedade. O público estava aliviado por sua aparência agora se encaixar perfeitamente em seus padrões convencionais de aceitabilidade. Anos antes, ela havia estabelecido firmemente seus limites, declarando claramente que aceitava seu corpo e se recusava a se vestir de uma maneira que minimizasse sua presença. Essa autoaceitação fundamental permaneceu constante, independentemente de seu tamanho. A única coisa que realmente mudou foi o olhar inconstante do público. Agora, com mais de 70 anos, a posição de Pierce Brosnan permanece totalmente inabalável. Muito antes da súbita mudança de foco da mídia para os elogios, ele falou sobre o vínculo entre eles com uma sinceridade raramente encontrada na cultura das celebridades. Ele enfatizou o profundo carinho mútuo e a forte conexão romântica que compartilhavam. Ele descreveu o processo de envelhecimento compartilhado como uma jornada espiritual, observando as mudanças nos cabelos, cinturas e formas físicas um do outro ao longo do tempo, enquanto afirmava que a única verdadeira medida do vínculo entre eles era a devoção em seus corações. Seus belos sentimentos não ganharam legitimidade magicamente só porque o tamanho do vestido de Keely mudou. Eles sempre foram autênticos. No entanto, persiste uma tristeza na pura hipocrisia de tudo isso. Quando Keely estava mais gordinha, as pessoas exigiam explicações. Assim que ela pareceu mais magra, insistiram em aplaudi-la. Em nenhum momento o público parou para considerar o preço emocional que elas havia pago ou reconhecer o dano infligido por suas críticas implacáveis. A maldade não desapareceu, apenas assumiu uma nova máscara. Enquanto alguns observadores elogiavam sua suposta força de vontade, outros espalhavam boatos sobre possíveis problemas de saúde. Até mesmo os comentários aparentemente positivos estavam carregados de aprovação condicional. Imperturbável diante do ruído, Keely manteve seu foco público estritamente em suas paixões de longa data. Defender causas ambientais, proteger a vida marinha e cuidar de seus entes queridos. Esses eram exatamente os mesmos pontos focais que ela mantinha muito antes de a sociedade considerar seu corpo aceitável. A amarga ironia é palpável. Uma mulher que nunca buscou aprovação externa foi repentinamente inundada por ela. Tarde demais e por razões totalmente superficiais. Então, o que realmente perdurou sob a superfície de toda essa avaliação superficial? Embora uma mudança na aparência física possa ter sido o que finalmente lhe rendeu o apoio passageiro do público, foi a profunda tristeza que realmente consolidou o papel vital de Keely no mundo de seu marido. Muito tempo depois de sua parceria ter resistido a anos de zombaria pública, a tragédia os atingiu novamente com força devastadora. Pierce perdeu sua filha adotiva, Charlotte, para o câncer de ovário, a mesma doença que havia levado sua mãe. A história se repetiu com uma cruel e implacável precisão.
Desta vez, não havia a esperança ingênua de que o passar do tempo pudesse simplesmente anestesiar a agonia. Quando Pierce falou publicamente sobre a morte de Charlotte, suas palavras suaves expuseram um coração que havia sido violentamente dilacerado mais uma vez. No entanto, silenciosamente por trás de seu luto público estava sua companheira, que não buscava reconhecimento por seu apoio. Keely reagiu exatamente como sempre, manteve-se firme. Ela carregou um fardo emocional muito mais pesado do que qualquer peso físico que os paparazzi pudessem fotografar. Ela se ergueu como um pilar inabalável quando uma nova dor ameaçou destruir os alicerces de sua família. Este é o capítulo crucial de suas vidas que os comentaristas online convenientemente ignoram. As colunas de fofoca nunca debateram sua fortaleza emocional ou questionaram se ela possuía a força necessária para suportar tamanha agonia. A maldade do público sempre retornava à métrica superficial da aparência física, simplesmente porque julgar um corpo é muito mais fácil do que compreender o peso profundo e árduo que o amor duradouro exige. Quando a sociedade finalmente decidiu oferecer a Keely seus aplausos superficiais, seu casamento já havia triunfado sobre décadas de humilhação midiática, tragédias pessoais devastadoras e imensas provações emocionais. A conexão entre eles nunca foi verdadeiramente desafiada pelas mudanças nos padrões de beleza. Ela foi forjada no fogo da mortalidade, do dever familiar e da marcha implacável do tempo. Quando Pierce descreveu o envelhecimento compartilhado como uma jornada espiritual, não foi porque as formas físicas permanecem inalteradas, mas porque a verdadeira devoção permanece. Sua perspectiva só é plenamente compreendida quando se percebe a magnitude de suas perdas e a recusa em deixar que o ressentimento criasse raízes em seus corações. A vitória final de Keely não teve absolutamente nada a ver com perder peso. Ela triunfou porque se recusou firmemente a deixar que a opinião pública ditasse seu valor próprio. Da mesma forma, Pierce não permaneceu fiel porque o corpo de sua esposa se transformou. Ele permaneceu porque a essência dela nunca precisou ser alterada. Refletindo sobre a jornada deles, é a verdadeira lição. É uma história de transformação física ou um reflexo gritante do nosso hábito de criticar rapidamente o que não conseguimos compreender? O mundo do entretenimento está realmente evoluindo para honrar as mulheres por sua essência e não por sua silhueta, ou estamos simplesmente testemunhando os mesmos padrões tóxicos disfarçados sob novas manchetes? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. E se esta narrativa mudou sua visão sobre a cultura das celebridades e relacionamentos duradouros, considere curtir, se inscrever e compartilhar.